Meus irmãos, sempre é bom, queridos, estar na casa de Deus para louvar e bendizer o nome do nosso poderoso, extraordinário e imensurável Deus. Amados, intitulei a mensagem desta noite para nós fazermos uma reflexão de como enfrentar os desafios para proclamar a palavra de Deus. Então intitulei Vencendo os desafios para proclamar a palavra de Deus. Queridos, precisamos olhar o papel da igreja e tentar descobrir dentro desse papel que é a igreja no mundo da pós-modernidade, a sua participação no que tange a modificar esse mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno. Eu escolhi, irmãos, um texto bíblico lá em Mateus, capítulo 28, verso 19 e verso 20, quando a palavra de Deus, Jesus dizendo aos seus discípulos: portanto, ide e fazei discípulo de todos os povos. Algumas traduções diz de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vencendo os desafios para proclamar a palavra de Deus. Queridos, neste século da pós-modernidade, a igreja de Cristo precisa ver a grande necessidade de se envolver-se, dedicar-se por completo na evangelização dos povos. Jesus, no verso 18 desse mesmo capítulo, disse que toda autoridade foi-lhe dada no céu e na terra. Ele, Jesus, formou uma grande comissão para evangelizar o mundo. Com base na sua autoridade, os discípulos foram enviados a fazer discípulos de todas as nações, e esses discípulos formariam a sua igreja, e essa igreja ecoaria a salvação para o mundo que jaz no maligno. E nós, como igrejas, precisamos saber, irmãos, que proclamar, propagar, pregar a palavra de Deus foi, é e sempre será um grande desafio para os servos de Jesus, principalmente dentro do nosso contexto, que é a realidade brasileira do século 21. É preciso considerar em que aspecto a postura e a mensagem da igreja são relevantes para as áreas espirituais e morais da sociedade. Paulo chega a dizer lá aos Coríntios, lá no seu capítulo 5, 1 Coríntios, quando geralmente se ouve dizer que há entre vós. O que Paulo estava dizendo à igreja? Existia uma preocupação de Paulo com a mensagem da igreja, se era relevante para a sociedade daquela ocasião, nas questões espirituais e morais. E deve ser, irmãos, aplicado nos dias de hoje, nós como igrejas que somos dessa era da pós-modernidade. A primeira coisa a se levar em consideração, irmãos, é olhar a igreja, ela se parece com o quê? Você que é a igreja, você é o templo do Espírito Santo de Deus. Quando indivíduos somos, nós somos templo do Espírito Santo. Quando coletivo, em coletividade, nós somos, irmãos, o corpo de Cristo. Mas eu quero chamar a sua atenção para que você olhe como igreja do Senhor, que tipo de igreja você é. Você se parece com o quê?
Com que parece a igreja de Cristo? Com clube? Com clube? Com grupo político? Desfile de moda? Grupos rivais? Com que parece a igreja de Cristo? Com que se parece hoje a igreja de Cristo? O exemplo disso foi o que Paulo encontrou em Corinto, lá como eu acabei de dizer agora, 1 Coríntios capítulo 5, também 1 Coríntios capítulo 6, ele encontra moralidade, imoralidade, contendas, demandas judiciais, prostituição, infidelidade conjugal e muitas outras coisas. Isso estava dificultando, irmãos, a conversão das pessoas, daqueles que estavam no mundo, e o Senhor os amava de uma forma extraordinária, de uma forma imensurável, como diz João 3,16. A igreja precisa olhar, irmãos, os pontos relevantes. Quais os pontos relevantes para a mensagem que a igreja deve entregar à sociedade nas áreas espirituais e morais? Olha o que a Bíblia fala de comportamento dos homens no mundo de hoje, nos últimos dias. Lá Paulo falando a 2 Timóteo capítulo 3, de 1 a 3. Por que eu estou trazendo isso, irmãos? Nós estamos muito acomodados. Parece que estamos esperando que o mundo irá mudar. As coisas se tornarão mais fáceis. O comportamento do ser humano, irmãos, será modificado. Nós encontraremos uma sociedade mais sensível. Nós encontraremos, irmãos, uma sociedade mais amável. Não, meus irmãos, não é assim. A cada momento que aproxima a volta de Cristo, a iniquidade vai sendo somada em meio à sociedade. O amor a cada dia vai esfriando das pessoas. E a Bíblia já traz um alerta, irmãos, quando Paulo escreve a Timóteo, dizendo: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor com os bons. Olha só o que a Bíblia vai dizer. Então é hora da gente acordar para essa realidade, irmãos, e enfrentar o desafio, proclamar a palavra de Deus, vencendo os desafios que nos posto diante de nós, para que o Senhor seja glorificado e que aqueles que estão perdidos alcancem a salvação através da voz profética que é a igreja do Senhor, a igreja redimida, lavada pelo sangue de Jesus lá na cruz do Calvário. O que fazer diante dessa situação tão agravante e degradante? Essa é a pergunta. E aqui, meus irmãos, me permita aqui, várias propostas têm surgido, várias propostas. Alguns estão trazendo uma proposta de que é uma teologia liberal. Alguns estão trazendo uma proposta, irmão, de uma liturgia de culto, aonde podemos ser mais flexíveis, facilitar mais as coisas. Alguns estão trazendo, irmãos, uma teologia fantasiosa, de que é falar a verdade, mas procurar ser mais agradável nas verdades que falamos ou que precisamos falar, para que as pessoas então se aproximam de Cristo. Ora, isso é o mesmo que deixar de falar a verdade, que é a verdade que liberta. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis. E o que fazer diante dessa situação?
Aí aparecem várias propostas que têm nos assustado e muito, porque a palavra de Deus, ela precisa ser apresentada como verdadeiramente ela é, sem mudar. Não podemos mudar, se quer um tio da palavra de Deus, doa quem doer, mas ela tem que ser pregada na íntegra, como palavra verdadeira e verdade que liberta. E quando Jesus liberta verdadeiramente, somos livres. A proposta paulina é de não nos conformarmos com este mundo, como diz lá Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação que há em vós. Há um grito do Espírito Santo para que a igreja acorde para essa realidade e não se conforme com o mundo. Não pense que vamos encontrar coisas boas no mundo. Não. Serão tempos difíceis e a igreja tem que se preparar para isso. E quando Paulo está escrevendo aos Romanos para que não os conformeis com este mundo, isso implica na disposição para resgatar e preservar valores espirituais e morais que a sociedade tem desprezado. E nós precisamos resgatar esses valores, irmãos, espirituais e morais, que a sociedade tem desprezado. Aí começamos aqui com umas coisas aqui, que hoje não se pode mais falar, e se falar, está ultrapassado, irmãos, é cristofobia. Nós precisamos restaurar Deus, Cristo, família e igreja, não ter medo, não termos medo de propagar, de valorizar, de apresentar, ter disposição para preservar esses valores espirituais e morais. Deus, Cristo, família, igreja, pátria, sim, sim, e não termos medo disso. É bom lembrar que a nossa atitude de testemunhar de Cristo será determinante para mudar uma sociedade corrompida. Irmãos, nós falamos tanto em corrupção, nós condenamos tanta corrupção. Então é papel da igreja, irmãos, ter uma atitude de testemunhar de Cristo, e isso será determinante para mudar uma sociedade corrompida que nós estamos vendo nos dias de hoje. E só há um meio de mudar isso, é testemunhar de Cristo. Nós testemunhamos de tantas coisas, queridos, mas esquecemos às vezes de testemunhar do nosso Salvador, de apresentar a nação, apresentar irmãos ao Estado, apresentar o município, Cristo, Salvador dos povos, ao Salvador de todo aquele que crer. Isso é papel nosso. Não irá descer anjo do céu para fazer isso. E o evangelho é um só, ele não pode ser modificado. Outra vez diz a Bíblia, Paulo escrevendo, ainda que desça anjo dos céus, que prega um evangelho, que não seja esse que nós já pregamos, é anátema, é maldição. Sabia disso? Ainda que desça, não irá descer, porque isso é papel, isso é função, isso é dever da igreja, pregar o evangelho. Mas ele faz aqui, suponhamos que ainda desça anjo do céu, que desça anjo do céu, mas que prega o evangelho, que não seja esse, é anátema. Nós precisamos olhar isso, meus irmãos. Testemunhar de Cristo será determinante para mudar uma sociedade corrompida que nós temos visto nos dias de hoje. Não podemos ser e nem permitir a corrupção. Não podemos ser e nem permitir a corrupção. O servo de Deus não. Eu sei que não é fácil, hoje de manhã nós discutimos isso aqui. Parece que quando o pastor fala, fica fácil. Ah, se os irmãos soubessem da minha luta para testemunhar de Cristo, para me manter fiel na presença de Deus. E começa a fidelidade com Deus, começa na família. Nós conversamos hoje isso na escola bíblica dominical, nesta manhã. Como é difícil, irmãos.
mas como servo do Senhor, precisamos de insistir, de perseverar, e Cristo disse: ser fiel até a morte, que dar-te-ei a coroa da vida. É preciso olhar essa promessa do Senhor, queridos e amados. Paulo diz aos Filipenses 2, verso 15, para que sejais, olha só a colocação de Paulo, não sou eu que estou dizendo não, é a Bíblia que está nos dizendo isso, é o Espírito Santo que está nos revelando, lá em Filipenses 2,15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, resplandeceis como astros no mundo. Tu sabe o que é isso, meu irmão? A responsabilidade que temos como crentes que somos, como servo do Senhor, em resplandecer como astros no mundo. Isso é a igreja do Senhor, que somos nós. É preciso entender que a proposta do cristianismo vai além de um conjunto de conceitos abstratos. A proposta do cristianismo é nossa, é peculiar, é da igreja, irmãos. Fica parecendo de que vamos atribuir ao outro a responsabilidade que é nossa. É nossa. Com todo respeito, quem pensa o contrário, mas é peculiar, é da igreja, é do salvo, é do crente. E nós precisamos acordar para esta realidade, queridos e amados do Senhor. Ninguém irá fazer cristianismo se não pertencer ao cristianismo. Parece uma redundância, mas é verdade. Ninguém irá fazer o cristianismo se não pertencer ao cristianismo. Presta atenção. Ninguém irá sustentar a igreja se não for os crentes, seus dízimos, suas ofertas. Ninguém irá propagar, fazer cristianismo se não pertencer ao cristianismo. E nem pertencer ao cristianismo. E quem pertence ao cristianismo, melhor dizendo, somos nós. Somos nós. É você e eu. Somos nós que pertencemos ao cristianismo. A autoridade necessária ao cristão somente poderá vir da perfeita coerência entre os princípios que defendem e a conduta que apresentam. Eu gosto disso. Irmãos, aqui eu tenho sofrido demais com o que eu tenho visto no cristianismo. Irmãos, eu vou repetir aqui o que escrevi e defendo. Autoridade necessária aos cristãos somente poderá vir da perfeita coerência entre os princípios que defendem e a conduta que apresentam. Cristianismo hoje, irmãos, está apresentando adultérios, homicídios, corrupção, enganos. As televisões, os meios de comunicações, mostrando crimes praticados dentro da igreja. Quando eu falo, pastor, mas está generalizando, eu estou falando igreja, irmãos, para o mundo não há separação. Principalmente quando a coisa é ruim. Não é o rótulo da denominação, eles dizem a igreja, os crentes, os cristãos. Nós estamos vendo de tudo, irmãos. Estamos vendo de tudo. Assassinatos, crimes bárbaros, até pedofilia. Que igreja é essa? Que cristianismo é esse? Ainda bem que não são todos. Graças a Deus por isso. Mas é ou não é a verdade? Pastores destacando na mídia, depois está vendo sendo acusado de corrupção, sendo preso. Aí aparece lá, pastor, concorreu aí, né, um cargo
do executivo sendo preso por fraude e outras coisas mais. É ou não é terrível? Nós estamos evitando de falar, estamos aceitando essas coisas, irmãos. Estamos muitas das vezes aplaudindo isso e precisamos denunciar essas coisas, acordar para uma realidade, sair dessa coisa fantasiosa, irmos para o real. O apóstolo Tiago diz: e sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Lá Tiago 1:22. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. Nós temos responsabilidade com a palavra de Deus, irmãos. Mas muitas das vezes achamos, eu não sei quais as razões, mas parece que é bonito falar que é crente, pegar uma Bíblia, vir para a igreja aos domingos, falar para os vizinhos, para a comunidade aonde está situado, que é crente, mas não se envolve. É hora de mudarmos isso, irmãos. Sede praticante da palavra e não somente ouvinte. É a Bíblia que diz, Tiago 1:22. Tiago faz clara alusão a este tipo de religioso que apresenta um discurso distorcido de seu modelo de viver. E é verdade, irmãos. Mas pastor, por que está acontecendo isso? É o finais dos tempos. Está afunilando, Cristo está às portas, irmãos. A qualquer momento, a igreja vai ser retirada da face da terra. A voz profética deixará de existir na terra. E às vezes uma mensagem que você considera dura, mas é para preparar o seu coração, para que neste dia você não fique aqui procurando seus irmãos, procurando seus pais, procurando seus amigos, porque será tarde demais. Então eu preparo para a vinda de Cristo, meu querido, meu amado. O que a nossa sociedade precisa é muito mais exemplo do que ideias. Em todo setor, mas estou falando de religião, não estou entrando em política não, estou falando nós, os crentes. Nós temos muitas ideias, mas poucos exemplos. Poucos exemplos. É o que nós estamos vendo, irmãos. Estou pregando o que nós estamos assistindo. Estou denunciando aqui o que a mídia tem aproveitado para tentar derrubar, destruir, acabar, arrasar, diminuir, pressionar a igreja de Cristo. Eu vivo isso na carne. Isso traz marcas profundas de tristeza, do mais profundo de nossos corações, o que nós estamos vendo nos dias de hoje. É ou não é verdade? Casamento de homossexuais, intitulando serem pastores, e quando a Bíblia condena. Entende? Precisamos mais exemplos do que ideias. Mas não só nos basta conhecer e respeitar os valores éticos da palavra de Deus, é vivê-los. Nossa missão inclui, olha só o que eu escrevo aqui, a nossa missão inclui a proclamação da mensagem das boas novas, que é a salvação de Deus em Cristo Jesus, que é a salvação de Deus em Cristo Jesus, que é a salvação de Deus em Cristo Jesus. Não há salvação em outro, a não ser Cristo. Marcos 16:15, disse Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não faça acepção de pessoas, pregue. Outra vez diz, prega a tempo e a fora de tempo, mas prega a palavra de Deus. É função da igreja, é função do crente. Aleluia, glória a Deus. Somos desafiados como povo de Deus a transmitir os valores e princípios imutáveis
da Bíblia Sagrada, a uma sociedade que não quer estes princípios e os rejeitam e abraçam, defendem, propagam princípios que apontam em outra direção, que é o pecado, que é o pecado. A igreja não pode se calar diante dessa situação tão degradante, irmãos. Os princípios bíblicos dão vidas. O que a sociedade defende, com todo respeito, mata. Outra vez, Paulo lembra a Timóteo, 2 Timóteo 4, de 1 a 6, que ainda que não suportassem a sã doutrina, e ajuntando para si mestres, segundo os seus próprios desejos, os homens continuariam precisando ouvir a palavra de Deus. Daí o desafio, para que ele seja sóbrio em tudo, e sofra as aflições, faça a obra de um evangelista, e cumpra o seu ministério. Nós temos um ministério para cumprir, meus irmãos, a cada um de nós. Parece tão simples, mas é uma realidade, e queridos, é muito difícil. Quando o Espírito Santo, que você ouviu a palavra do Senhor, o Espírito tocou o seu coração, e aí te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e você levantou a sua mãozinha da onde você estava, e veio à frente, recebeu oração, meses depois estava sendo batizado. Você agora pertence a uma nova sociedade, você é uma nova criatura. Agora é posto sobre ti uma responsabilidade, irmãos, de realizar, fazer a obra do Senhor, que é evangelizar e cumprir o ministério que foi dado a você para que cumprisse. É certo que esta igreja, juntamente com o seu pastor, entenderam o que o Senhor Deus quer para essa cidade. Eu acredito que sim, né? Nós estamos aqui já, entramos aí para os 9 anos, né? A igreja tem entendido isso. O que Deus quer, o Senhor Deus quer para essa cidade. Você já entendeu isso? Se não entendeu ainda, ore ao Senhor, porque eu quero crer que nós já entendemos o que o Senhor quer. Nós vamos terminar aqui a questão do horário ali, para cumprirmos rigorosamente o horário. Irmãos, Deus está desafiando os seus servos para levarem a mensagem de salvação, que nem sempre serão ouvidas e consideradas, mas que ainda assim precisa ser pregada. Por isso ele declara a Ezequiel, e ao vocacioná-lo, eles que ouçam, quer deixe de ouvir, hão de saber, esteve no meio deles um profeta. Ezequiel 2:5. Eles quer ouçam, quer deixam de ouvir, é um direito de cada um, né? Mas hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Presta atenção que nós falamos minutos atrás aqui. Jesus irá arrebatar a sua igreja. Aqueles que ficarem se lamentarão, mas lembrarão, no meio deles teve a voz profética, a igreja do Senhor, que pregou a salvação de Cristo Jesus. Entende? Por isso que eu estou dizendo que é responsabilidade nossa. A Bíblia nos ensina que é responsabilidade nossa de pregar. Irmãos, para terminar, que essa cidade ouça ou deixa de ouvir, o certo é que nunca mais se esquecerão
de que no meio deles esteve um povo de Deus, que os amou, que os ajudou e os anunciou uma das maiores dádivas que o Senhor Deus deu aos seres humanos, que é a salvação de suas vidas por Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que nesta noite você saia daqui consciente disso, que essa cidade, que este povo estão tendo a maior oportunidade, queridos, de serem salvos, salvarem suas vidas por Cristo Jesus, que é anunciado por você, que é anunciado pela igreja. Deus te abençoe nesta noite. Você tem entendido a mensagem. Você é a igreja de Cristo. Você é a voz profética do Senhor na terra. O Senhor, Ele espera de você que você pregue o evangelho da salvação ao seu próximo. Deus te abençoe em o nome de Jesus. Amém.